Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade aqui às nossas resoluções dessa playlist de introdução à química, estamos trazendo aqui uma questão que fala sobre métodos de separações e misturas, tá bom? Então se liga aí o que a questão está falando. Uma solução aquosa de cloreto de sódio é adicionada a uma mistura composta de areia e azeite. Olha lá, pessoal. Além da mistura aqui, você tem areia e azeite, certo? Para separar cada componente da mistura final, que apresenta 3 fases, a sequência correta de procedimentos é... Bom, antes de eu falar, vamos fazer um pequeno flashback sobre os métodos de separações de misturas. Então, bora lá. Olha lá. Eu trouxe aqui, ó, não é desse slide, esse aqui, ó. O primeiro método que a gente vai comentar é a filtração. A filtração é um método muito utilizado nos filtros de água e também nas estações de tratamento de água. O que acontece? É uma mistura, né? Você tem uma mistura lá heterogênea, em que geralmente você tem partes sólidas e você utiliza esse processo aqui para separar sólido do líquido. Apenas o líquido filtrado é do meu interesse, tá bom? O outro processo que nós vamos falar aqui é a destilação simples. Ele já é um processo mais sofisticado, por mais que o nome seja simples. Entretanto, o funcionamento dele é tranquilo. O que vai acontecer? Esse processo ele é utilizado para separar misturas homogêneas do tipo sólido líquido. Ou seja, quando você tem um soluto dissolvido em um solvente. Exemplo, água e sal. Né? Você pode colocar água e sal aqui dentro do tubo de destilação. Com o processo de aquecimento, a água vai vaporizar. Ela entra por esse tubo de condensação. Aqui ela é resfriada novamente para que ela possa voltar no estado líquido, obtendo-se aqui o que nós chamamos de líquido coletado, certo? E aí é uma destilação simples. Outro processo muito comum é a centrifugação. A centrifugação ela é bastante comum em máquinas de lavar. Né? Você já viu aquela opção centrifugar na máquina de lavar? Ela funciona a partir desse mesmo processo. Você tem a centrífuga, que faz com que a mistura gire, tá bom? Num processo rotacional. E esse processo rotacional faz com que a parte sólida se separe da parte líquida, tá bom? E aí você tendo uma separação de misturas. E os dois últimos processos aqui, nós chamamos de cristalização e também de decantação. A cristalização ela é utilizada para separar misturas homogêneas, assim como a destilação. Entretanto, a cristalização ela passa também por um processo de filtração para que você obtenha cristais. E o objetivo desse processo aqui é você obter cristais. Na destilação, o objetivo é você o quê? Retirar as impurezas ou os cristais presentes no solvente, tá bom? E a decantação é um processo muito utilizado também em estações de tratamento de água, em que você tem aquela água toda suja, cheia de macromoléculas que são sedimentos, você coloca aquela água para descansar, e aí você forma duas fases, a fase líquida e a fase sólida, e aí você faz o processo de decantação, você mistura aquela água, tá bom, sobre a agitação, e depois você pega aquela água e retira, tá bom, todo aquele fluido da parte em que está com a mistura sólida, formando aqui apenas uma parte líquida desejada. Sabendo disso, já dá para nós resolvermos a questão. Então, olha só, o que eu quero fazer? Eu quero retirar, tá bom, tudo isso aqui do que? Da minha solução de cloreto de sódio. Eu quero chegar a uma mistura final, que é a água. O que eu vou fazer? A sequência exata que ele quer é qual? Centrifugação. A gente vai começar a fazer um processo de separação da mistura pela centrifugação? Não, filho, já está errado essa alternativa, certo? Porque o que vai acontecer? A centrifugação é um processo bem lá para o final, tá? E não vai se encaixar aqui nesse nosso método de separação de misturas. Então já elimino a letra A. Ó, letra B, destilação. Seria logo começar destilando a água. Mas para que eu destile a água, eu não preciso ter apenas uma mistura homogênea. E aqui eu tenho areia e azeite. Então, para que eu possa fazer esse processo, eu primeiro preciso ter apenas, basicamente, a minha mistura o quê? Homogênea. Então, já elimino a letra B. Letra C, cristalização. Gente, o meu objetivo aqui é formar água no final de tudo isso aqui. E não formar cristais. E lembre-se que a cristalização é um processo para formar cristais. Então, já elimino a letra C. Só sobrando apenas o quê? Letra D e letra E. De fato, a filtração. Lembra que eu tenho água e areia no meio reacional? Então, a filtração não é justamente para separar parte sólida de parte líquida.
Então aí você filtra a água e retira o que? A tal da areia. Retirando a areia, você vai ficar apenas com o quê? A solução homogênea de cloreto de sódio mais o azeite. E aí que entra o outro processo. Vai entrar a cristalização? Não, você não quer formar cristais, você quer formar água. Então, por critério de eliminação, só sobra a letra E. E o que vai acontecer? Você vai fazer um processo de decantação, tá? Que é justamente para tirar esse azeite daí. E por fim, você faz um processo de destilação, em que você vai ter já, enfim, apenas a solução aquosa de cloreto de sódio. E aí você aquece a água, retira a água daquela solução e forma água líquida novamente filtrada. E aí, resposta correta, letra E. Filtração, decantação e também destilação. Valeu, galera! Continua assistindo os próximos vídeos aí.